Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja qual o horário que vocês estejam assistindo essa videoaula. Espero que estejamos todos bem para darmos início ao nosso estudo aqui bimestral, o terceiro bimestre. Então, nós temos aí, né, o nome da nossa escola, professor, a disciplina, fotozinha aí básica dos passeios que já foram realizados por mim em alguns eventos. O assunto que a gente vai estudar, que é justamente as conjunções, e aí alguns exemplos dela. Mas, afinal, o que seriam essas conjunções em inglês? As mesmas que em língua portuguesa, né, que são justamente aquelas pequenas palavrinhas que a gente já conhece, já emprega no nosso dia a dia, mas muitas vezes a gente não sabe dar o nome a esses elementos. Aí tem aí essa gravura, né? What is, né? Conjunction. Então ele está perguntando o que é realmente uma conjunção, né? Aqui ele diz palavras, né? Que são justamente essas palavras, como eu já disse, que servem para ligar, né? As frases, as próprias palavras entre si, mas a gente só identifica melhor quando analisando assim elas de forma o quê? Escrita, como nós temos aí, né? My sister is married, she lives in London. Ele diz, ó, minha irmã é casada e mora em Londres. Então aqui, né, nós temos aqui Andy, mora em Londres, tá? E é justamente essa conjunção. Agora vamos ver a função dessas conjunções. Então, né, nesse contexto que você pode observar, nós temos size, get, and, because, for, but, enter, however. Então, são algumas das conjunções, mas a gente vai ver qual seria realmente essa função delas, que é justamente para ligar as palavras, aqui nós temos words, ou então para ligar o quê? As sentenças. Aí você observam aí, né, que essas conjunções, nós temos aí a primeira das que eu selecionei para o nosso estudo, and, que é justamente para dar ideia de adição na frase. Aí você observa o emprego, ó, he plays tennis and football, ele diz, né, ele joga tênis e futebol. Então, and, aqui, ó, ligando aqui, né, duas frases. Então, você diz, como é que eu vou saber? Por conta do verbo, né? Jogar. Então, para não repetir aqui, né? A gente emprega essa conjunção. Então, a outra nós temos but, que significa mas, que serve para indicar ó, essa ideia oposta. Aí, no exemplo, fica mais fácil, né? Peter like coffee, but doesn't milk. Então, Pedro gosta de café, mas não gosta de leite. Aí a próxima nós temos before, que serve justamente, o significado é antes, e vai indicar que uma coisa aconteceu antes da outra. Aí você observa aí, né? I like to drink milk before I go to sleep. Então, eu gosto de beber leite antes do que de dormir. Então, na próxima você observa after, que significa depois. E ele justamente é empregado desta forma. After you sleep, you should eat with us. Depois de dormir, você deveria comer com a gente. E dando continuidade, você pode observar aí a próxima conjunção, é since, que significa desde, né? Indicando o início de uma ação. Aí no exemplo você vê, né? She stopped talking to her brother Size. He missed her part. Então, ela parou de falar com seu irmão desde que ele perdeu o quê? A festa. E, por final, a última conjunção que nós temos aqui, if, que expressa uma condição. Aí você vê aí o seu emprego na frase, né? If I get up home here, I go to study more. Então, se chegar em casa mais cedo, vou estudar o quê? Mais.
Então, essas foram as conjunções, gente, e a função delas é justamente deixar o que as frases mais organizadas e o que mais elaboradas. Aí, nesses exemplos que a gente vai ver aqui abaixo, né, a gente vai ver como é que a gente usa aquelas conjunções, né, que nós já vimos, as 6 que eu vou cobrar, né, aqui, ó, we waited for Peter. Então, a primeira frase. Aí aqui, he didn't show up. Então, ó, esperamos por Pedro. Aí, ele não apareceu. Se eu quisesse ser assim, esperamos por Pedro e ele não apareceu, mas ele não apareceu. Então, se eu quiser colocar uma conjunção, aí a gente vai precisar fazer essa conexão, né, entre as duas frases, ter esse pontozinho aqui, né, e colocar a conjunção. Aí vai ficar mais ou menos assim a frase, tá? A frase de cima mesma, aí, ó, we waited for Peter. Aí aqui colocamos uma vírgula para não, né? Aí colocamos a conjunçãozinha que mas, ó, esperamos por Pedro, mas ele não apareceu. Então, a função da conjunção é justamente essa, fazer a ligação entre as duas frases. Aí, de acordo com a ideia, que é a ideia de oposição. Né? Então, bate é uma conjunção adversativa, aquelas que a gente vê em língua portuguesa. E aqui a gente vai dar uma treinadinha nessa atividade, tá bom? Então, você observar que nós temos o mesmo modelo, ó. They bought some books, they bought some DVDs, tá certo? Então, aqui você veja, ó, eles compraram alguns livros, eles compraram alguns DVDs. Então, qual seria a conjunção para nós conectarmos essas duas sentenças? Então, nós temos a conjunção and. Então, eles compraram, né, aqui alguns livros e o quê? E DVDs. Então, and é a conjunçãozinha aqui, ó, e. Vamos ver mais um exemplo, né? Nós temos aqui, ó, she studies in the morning. Aí tem she doesn't like to study. Então, ela estuda pela manhã, ela não gosta de estudar. Aí, qual seria uma conjunção que ligaria essas duas sentenças? Ó, she does in the morning, but she does not like. Então, ela estuda pela manhã, mas ela não gosta. Então, gente, a função das conjunções é muito simples, é só justamente essa, você vê o sentido que a frase tem, né? Mas eu vou pedir para que você empregue a conjunção, aí você observa, se tiver ideia de adicionar, and, se tiver ideia de oposição, bate, né? Se for para indicar que uma ação aconteceu antes ou então depois da outra, você vai usar after, então, before. Né? Se exprimir uma condição, você usa o quê? If. E para o início de uma ação, quando foi que ela iniciou, since. E assim segue o nosso estudo. Então, eu espero que vocês tenham compreendido. E essa foi a nossa aula. Dear student, good study for you. Então, bons estudos para vocês. Então, estudem bastante o conteúdo, mandado em PDF, como a videoaula, aí depois é que vocês podem, o quê? Responder a atividade. E mandem logo, assim que vocês receberem, para poder facilitar e não sobrecarregar a vida de vocês de atividades. Então, gente, fiquem com Deus, vai e até a nossa próxima videoaula, tá bom? Então, estudem bem.